Saramago é 100, um olhar sobre seus romances pela voz de Raul Oliveira. Salve, salve, queridos ouvintes! Estamos começando o último episódio da nossa primeira temporada. E antes de mais nada, eu quero agradecer demais a companhia de vocês ao longo desses 10 episódios. Todas as críticas, comentários e mensagens foram fundamentais para me fazer acreditar que esse projeto tem sentido e que deve continuar. Muito obrigado! Foram 3 meses intensos de muito trabalho para entregar a vocês uma primeira parte da vida e obra desse ser humano que tanto admiramos, chamado José Saramago. E essa primeira temporada não podia se encerrar de forma mais bonita e simbólica. No dia de hoje, 16 de novembro de 2022, Saramago estaria completando 100 anos. Por isso, não vamos focar em nenhum romance, como fizemos em todos os episódios. Hoje, vamos simplesmente celebrar e homenagear o mestre, tomando como guia o seu discurso na Academia Sueca, quando foi aclamado com o Prêmio Nobel de Literatura. Prosa poética da mais rara beleza, Saramago descreveu sua trajetória até aquele momento, o ano de 1998, com um olhar denso e sensível que sempre lhe foi peculiar. Episódio 10. Saramago é 100. Mas antes do discurso, vamos voltar ao início de tudo, por suas próprias palavras. Nasci numa família de camponeses sem terra em Azinhaga, uma pequena povoação situada na província do Ribatejo, na margem direita do rio Almonda, a uns 100 km a nordeste de Lisboa. Meus pais chamavam-se José de Souza e Maria da Piedade. José de Souza teria sido também o meu nome se o funcionário do registro civil, por sua própria iniciativa, não lhe tivesse acrescentado a alcunha porque a família de meu pai era conhecida na aldeia, Saramago. Cabe esclarecer que Saramago é uma planta herbácea espontânea, cujas folhas, naqueles tempos em épocas de carência, serviam como alimento na cozinha dos pobres. Só aos 7 anos, quando tive de apresentar na escola primária um documento de identificação, é que se veio a saber que o meu nome completo era José de Souza Saramago. E meu pai não gostava nem um pouco desta alcunha. Não foi este, porém, o único problema de identidade com que fui fadado no berço. Embora tivesse vindo ao mundo no dia 16 de novembro de 1922, os meus documentos oficiais referem que nasci 2 dias depois, a 18. Foi graças a esta pequena fraude que a família escapou ao pagamento da multa por falta de declaração do nascimento no prazo legal. Minha vida, de fato, começa com coisas que são e não parecem, e outras que parecem, mas não são. Azinhaga é a aldeia por excelência, o imaginário da origem e da identidade. Embora sua família fosse mudar para Lisboa, quando Saramago tinha apenas 1 ano e meio de idade, o menino e o jovem Zé não deixariam de voltar todo ano, nos períodos de férias, a seu vilarejo de nascimento, ao casalinho de seus avós maternos, Josefa e Jerônimo, 2 referências fundamentais em sua vida. Até os meus 20 e tantos anos, passei todas as férias na aldeia. Até os 30 e tantos, eu voltava a Azinhaga pelo menos uma vez ao ano. Em Azinhaga estão guardadas minhas impressões fundamentais. Quando eu chegava à aldeia, a primeira coisa que fazia era tirar os sapatos. E a última coisa que fazia, antes de regressar a Lisboa, era calçá-los. Os sapatos, e a ausência deles, se tornaram um símbolo muito forte. Somos muito mais a terra onde nascemos do que imaginamos. Essa vivência rural e esse convívio com os avós maternos forjaram o caráter do homem que Saramago se tornaria.
a tal ponto que essas lembranças seriam a abertura do seu discurso em Estocolmo, aos 7 de dezembro de 1998, intitulado De Como a Personagem Foi Mestre e o Autor Seu Aprendiz. Vamos à abertura do discurso. De como a personagem foi mestre e o autor seu aprendiz. O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever. Às 4 da madrugada, quando a promessa de um novo dia ainda vinha, levantava-se da enxerga e saía para o campo, levando ao pasto a meia dúzia de porcas de cuja fertilidade se alimentavam ele e a mulher. Viviam desta escassez os meus avós maternos, da pequena criação de porcos que, depois do desmame, eram vendidos aos vizinhos da aldeia, Azinhaga de seu nome, na província do Ribatejo. Chamavam-se Jerônimo Melrinho e Josefa Caixinha esses avós, e eram analfabetos um e outro. No inverno, quando o frio da noite apertava ao ponto da água dos cântaros gelar dentro da casa, iam buscar as pocilgas, os bácoros mais débeis e levavam-nos para sua cama. Debaixo das mantas grosseiras, o calor dos humanos livrava os animaizinhos do enregelamento e salvava-os de uma morte certa. Ainda que fossem gente de bom caráter, não era por primores de alma compassiva que os dois velhos assim procediam. O que os preocupava, sem sentimentalismos nem retóricas, era proteger o seu ganha-pão, com a naturalidade de quem, para manter a vida, não aprendeu a pensar mais do que o indispensável. Ajudei muitas vezes esse meu avô Jerônimo nas suas andanças de pastor. Cavei muitas vezes a terra do quintal anexo à casa e cortei lenha para o lume. Muitas vezes, dando voltas e voltas à grande roda de ferro que acionava a bomba, fiz subir a água do poço comunitário e a transportei ao ombro. Muitas vezes, às escondidas dos guardas das searas, fui com a minha avó, também pela madrugada, munidos de ancinho, panal e corda, a recolher nos restolhos a palha solta que depois haveria de servir para a cama do gado. E algumas vezes, em noites quentes de verão, depois da ceia, meu avô me disse: José, hoje vamos dormir os dois debaixo da figueira. Havia outras 2 figueiras, mas aquela, certamente por ser a maior, por ser a mais antiga, por ser a de sempre, era, para todas as pessoas de casa, a figueira. Enquanto o sono não chegava, a noite povoava-se com as histórias e os casos que o meu avô ia contando. Lendas, aparições, assombros, episódios singulares, mortes antigas, zaragatas de pau e pedra, palavras de antepassados, um incansável rumor de memórias que me mantinha desperto, ao mesmo tempo que suavemente me acalentava. Nunca pude saber se ele se calava quando se apercebia de que eu tinha adormecido ou se continuava a falar para não deixar em meio a resposta à pergunta que invariavelmente lhe fazia nas pausas mais demoradas, que ele calculadamente metia no relato. E depois? Talvez repetisse as histórias para si próprio, quer fosse para não as esquecer, quer fosse para as enriquecer com peripécias novas. Naquela idade minha e naquele tempo de nós todos, nem será preciso dizer que eu imaginava que meu avô Jerônimo era senhor de toda a ciência do mundo. Quando, à primeira luz da manhã, o canto dos pássaros me despertava, ele já não estava ali. Tinha saído para o campo com os seus animais, deixando-me a dormir. Então levantava-me, dobrava a manta e, descalço, na aldeia andei sempre descalço até os 14 anos, ainda com palhas agarradas ao cabelo, passava da parte cultivada do quintal para outra onde se encontravam as pocilgas, ao lado da casa. Minha avó, já a pé antes do meu avô, punha-me na frente uma grande tigela de café com pedaços de pão e perguntava-me se tinha dormido bem.
Se eu lhe contava algum mau sonho nascido das histórias do avô, ela sempre me tranquilizava. Não faças caso, em sonhos não há firmeza. Pensava então que a minha avó, embora fosse também uma mulher muito sábia, não alcançava as alturas do meu avô, esse que, deitado debaixo da figueira, tendo ao lado o neto José, era capaz de pôr o universo em movimento apenas com 2 palavras. Foi só muitos anos depois, quando meu avô já se tinha ido desse mundo e eu era um homem feito, que vinha compreender que a avó, afinal, também acreditava em sonhos. Outra coisa não poderia significar que, estando ela sentada uma noite à porta da sua pobre casa, onde então vivia sozinha, a olhar as estrelas maiores e menores por cima da sua cabeça, tivesse dito essas palavras: "O mundo é tão bonito e eu tenho tanta pena de morrer." Não disse medo de morrer, disse pena de morrer, como se a vida de contínuo e pesado trabalho que tinha sido a sua estivesse naquele momento quase final a receber a graça de uma suprema e derradeira despedida, a consolação da beleza revelada. Estava sentada à porta de uma casa como não creio que tenha havido alguma outra no mundo, porque nela viveu gente capaz de dormir com porcos como se fossem os seus próprios filhos. Gente que tinha pena de ir-se da vida só porque o mundo era bonito. Gente, e esse foi o meu avô Jerônimo, pastor e contador de histórias, que ao pressentir que a morte o vinha buscar, foi despedir-se das árvores do seu quintal uma por uma, abraçando-se a elas e chorando porque sabia que não as tornaria a ver. Muitos anos depois, escrevendo pela primeira vez sobre esse meu avô Jerônimo e sobre essa minha avó Josefa, tive consciência de que estava a transformar as pessoas comuns que eles haviam sido em personagens literários, e que essa era, provavelmente, a maneira de não os esquecer, desenhando e tornando a desenhar os seus rostos com o lápis sempre cambiante da recordação. Em certo sentido, poder-se-á mesmo dizer que, letra a letra, palavra a palavra, página a página, livro a livro, tenho vindo sucessivamente a implantar no homem que fui as personagens que criei. Creio que sem elas não seria a pessoa que hoje sou. Sem elas, talvez a minha vida não tivesse logrado ser mais do que um esboço impreciso, uma promessa como tantas outras que de promessa não conseguiram passar, a existência de alguém que talvez pudesse ter sido e afinal não tinha chegado a ser. Agora sou capaz de ver com clareza quem foram os meus mestres de vida, os que mais intensamente me ensinaram o duro ofício de viver. Essas dezenas de personagens de romance e de teatro que nesse momento vejo desfilar diante dos meus olhos. Esses homens e essas mulheres feitos de papel e tinta. Essa gente que eu acreditava ir guiando de acordo com as minhas conveniências de narrador e obedecendo à minha vontade de autor. Após essa introdução às suas raízes mais profundas, Saramago segue com o discurso relembrando seus verdadeiros mestres, as personagens de sua obra literária apresentadas em ordem cronológica. Como vimos nos primeiros episódios, José não inclui em sua bibliografia, por razões já explicadas, seus 2 primeiros romances, Terra do Pecado e Claraboia. Para ele, essa cronologia começa com o Manual de Pintura e Caligrafia, seu 3º romance, indo até Todos os Nomes, último livro publicado antes do Nobel. Voltemos então ao discurso, seguindo as pistas das personagens e caminhando pelos romances. Desses mestres, o primeiro foi, sem dúvida, um medíocre pintor de retratos que designei simplesmente pela letra H,
protagonista de uma história que creio razoável chamar de dupla iniciação, a dele, mas também, de algum modo, do autor do livro, intitulada Manual de Pintura e Caligrafia, que me ensinou a honradez elementar de reconhecer e acatar, sem ressentimento nem frustração, os meus próprios limites. Não podendo nem ambicionando aventurar-me para além do meu pequeno terreno de cultivo, restava-me a possibilidade de cavar profundo, para baixo, na direção das raízes, as minhas, mas também as do mundo, se podia permitir-me uma ambição tão desmedida. Não me compete a mim, claro está, avaliar o mérito dos esforços feitos, mas creio ser hoje patente que todo o meu trabalho, de aí para diante, obedeceu a esse propósito e a esse princípio. Vieram depois os homens e as mulheres do Alentejo, aquela mesma irmandade de condenados da terra a que pertenceram o meu avô Jerônimo e a minha avó Josefa, camponeses rudes obrigados a alugar a força dos braços a troco de um salário e de condições de trabalho que só mereceriam o nome de infames. Gente popular que conheci, enganada por uma igreja tão cúmplice como beneficiária do poder do Estado e dos terratenentes latifundistas. Gente permanentemente vigiada pela polícia. Gente quantas e quantas vezes vítima inocente das arbitrariedades de uma justiça falsa. 3 gerações de uma família de camponeses, os mau tempo, desde o começo do século até a Revolução de Abril de 74, que derrubou a ditadura, passam nesse romance que dei o título de Levantado do Chão. E foi com tais homens e mulheres do chão levantados, pessoas reais primeiro, figuras de ficção depois, que aprendi a ser paciente, a confiar e a entregar-me ao tempo, a esse tempo que simultaneamente nos vai construindo e destruindo para de novo nos construir e outra vez nos destruir. Só não tenho a certeza de haver assimilado de maneira satisfatória aquilo que a dureza das experiências tornou virtude nessas mulheres e nesses homens, uma atitude naturalmente estoica perante a vida. Tendo em conta, porém, que a lição recebida, passados mais de 20 anos, ainda permanece intacta no meu espírito como uma insistente convocatória, não perdi até agora a esperança de me vir a tornar um pouco mais merecedor da grandeza dos exemplos de dignidade que me foram propostos na imensidão das planícies do Alentejo. O tempo o dirá. Aproximam-se agora um homem que deixou a mão esquerda na guerra e uma mulher que veio ao mundo com o misterioso poder de ver o que há por trás da pele das pessoas. Ele chama-se Baltazar Mateus e tem a alcunha de 7 sóis. A ela conhecem-na pelo nome de Blimunda e também pelo apodo de 7 luas, que lhe foi acrescentado depois, porque está escrito que onde haja um sol terá de haver uma lua, e que só a presença conjunta e harmoniosa de um e do outro tornará habitável, pelo amor, a terra. Aproxima-se também um padre jesuíta chamado Bartolomeu, que inventou uma máquina capaz de subir ao céu e voar sem outro combustível que não seja a vontade humana. Essa que, segundo se vem dizendo, tudo pode, mas que não pôde, ou não soube, ou não quis até hoje, ser o sol e a lua da simples bondade, ou do ainda mais simples respeito. São 3 loucos portugueses do século XVIII, num tempo e num país onde floresceram as superstições e as fogueiras da Inquisição, onde a vaidade e a megalomania de um rei fizeram erguer um convento, um palácio e uma basílica que haveriam de assombrar o mundo exterior. E também se aproxima uma multidão de milhares e milhares de homens com as mãos sujas e calosas, com o corpo exausto de haver levantado,
durante anos a fio, pedra a pedra, os muros implacáveis do convento, as salas enormes do palácio, as colunas e as pilastras, as aéreas torres cineiras, a cúpula da basílica suspensa sobre o vazio. Os sons que estamos a ouvir são do cravo de Domênico Scarlatti, que não sabe se deve rir ou chorar. Essa é a história de Memorial do Convento, um livro em que o aprendiz de autor, graças ao que lhe vinha sendo ensinado desde o antigo tempo dos seus avós Jerônimo e Josefa, já conseguiu escrever palavras como essas, donde não está ausente alguma poesia. Além da conversa das mulheres, são os sonhos que seguram o mundo na sua órbita, mas são também os sonhos que lhe fazem uma coroa de luas. Por isso o céu é o resplendor que há dentro da cabeça dos homens, se não é a cabeça dos homens o próprio e único céu. Que assim seja. De lições de poesia sabia já alguma coisa o adolescente, aprendidas nos seus livros de texto quando, numa escola de ensino profissional de Lisboa, andava a preparar-se para o ofício que exerceu no começo da sua vida de trabalho, o de serralheiro mecânico. Teve também bons mestres da arte poética nas longas horas noturnas que passou em bibliotecas públicas, lendo ao acaso de encontros e de catálogos, sem orientação, sem alguém que o aconselhasse, com o mesmo assombro criador do navegante que vai inventando cada lugar que descobre. Mas foi na biblioteca da Escola Industrial que o ano da morte de Ricardo Reis começou a ser escrito. Ali encontrou um dia o jovem aprendiz de serralheiro, teria então 17 anos, uma revista, Atena era o título, em que havia poemas assinados com aquele nome e, naturalmente, sendo tão mal conhecedor da cartografia literária do seu país, pensou que existia em Portugal um poeta que se chamava assim, Ricardo Reis. Não tardou muito tempo, porém, a saber que o poeta propriamente dito tinha sido um tal Fernando Nogueira Pessoa, que assinava poemas com nomes de poetas inexistentes nascidos na sua cabeça, e a que chamava heterônimos, palavra que não constava dos dicionários da época. Por isso custou tanto trabalho ao aprendiz de letras saber o que significava. Aprendeu de cor muitos poemas de Ricardo Reis. Para ser grande, sê inteiro, põe quanto és no mínimo que fazes. Mas não podia resignar-se, apesar de tão novo e ignorante, a que um espírito superior tivesse podido conceber sem remorso, este verso cruel. Sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo. Muito, muito tempo depois, o aprendiz, já de cabelos brancos e um pouco mais sábio das suas próprias sabedorias, atreveu-se a escrever um romance para mostrar ao poeta das odes alguma coisa do que era o espetáculo do mundo nesse ano de 1936, em que o tinha posto a viver os seus últimos dias. A ocupação da Renânia pelo exército nazista, a guerra de Franco contra a República Espanhola, a criação por Salazar das milícias fascistas portuguesas. Foi como se estivesse a dizer-lhe: eis o espetáculo do mundo, meu poeta das amarguras serenas e do ceticismo elegante. Desfruta, goza, contempla, já que estar sentado é a tua sabedoria. O ano da morte de Ricardo Reis terminava com umas palavras melancólicas. Aqui onde o mar se acabou e a terra espera. Portanto, não haveria mais descobrimentos para Portugal, apenas como destino uma espera infinita de futuros nem ao menos imagináveis. Só o fado do costume, a saudade de sempre e pouco mais.
Foi então que o aprendiz imaginou que talvez houvesse ainda uma maneira de tornar a lançar os barcos à água. Por exemplo, mover a própria terra e pô-la a navegar pelo mar afora. Fruto imediato do ressentimento coletivo português pelos desdéns históricos da Europa, mais exato seria dizer fruto de um meu ressentimento pessoal, o romance que então escrevi, A Jangada de Pedra, separou do continente europeu toda a Península Ibérica para a transformar numa grande ilha flutuante, movendo-se sem remos, nem velas, nem hélices em direção ao sul do mundo, a caminho de uma utopia nova, o encontro cultural dos povos peninsulares com os povos do outro lado do Atlântico, desafiando assim, a tanto a minha estratégia se atreveu, o domínio sufocante que os Estados Unidos da América do Norte vêm exercendo naquelas paragens. Uma visão 2 vezes utópica entenderia essa ficção política como uma metáfora muito mais generosa e humana, que a Europa, toda ela, deverá deslocar-se para o sul, a fim de que, em desconto dos seus abusos colonialistas antigos e modernos, ajude a equilibrar o mundo. Isto é, Europa finalmente como ética. As personagens de A Jangada de Pedra, 2 mulheres, 3 homens e um cão, viajam incansavelmente através da península enquanto ela vai sulcando o oceano. O mundo está a mudar e eles sabem que devem procurar em si mesmos as pessoas novas em que irão tornar-se, sem esquecer o cão, que não é um cão como os outros. Isso lhes basta. Lembrou-se então o aprendiz de que em tempos da sua vida havia feito algumas revisões de provas de livros e que, se em A Jangada de Pedra tinha, por assim dizer, revisado o futuro, não estaria mal que revisasse agora o passado, inventando um romance que se chamaria História do Cerco de Lisboa, no qual um revisor, revendo um livro do mesmo título, mas de história, e cansado de ver como a dita história cada vez é menos capaz de surpreender, decide pôr no lugar de um sim, um não, subvertendo a autoridade das verdades históricas. Raimundo Silva, assim se chama o revisor, é um homem simples, vulgar, que só se distingue da maioria por acreditar que todas as coisas têm o seu lado visível e o seu lado invisível, e que não saberemos nada delas enquanto não lhes tivermos dado a volta completa. Escusado será acrescentar que o aprendiz aprendeu com Raimundo Silva a lição da dúvida. Já não era sem tempo. Foi provavelmente essa aprendizagem da dúvida que o levou, 2 anos mais tarde, a escrever o Evangelho segundo Jesus Cristo. É certo, e ele tem no dito, que as palavras do dito título lhe surgiram por efeito de uma ilusão de ótica, mas é legítimo interrogar-nos se não teria sido o sereno exemplo do revisor o que, nesse meio tempo, lhe andou a preparar o terreno de onde haveria de brotar o novo romance. Dessa vez, não se tratava de olhar por trás das páginas do Novo Testamento à procura de contrários, mas sim de iluminar com uma luz rasante a superfície delas, como se faz a uma pintura, de modo a fazer-lhe ressaltar os relevos, os sinais de passagem, a obscuridade das depressões. Foi assim que o aprendiz, agora rodeado de figuras evangélicas, leu, como se fosse a primeira vez, a descrição da matança dos inocentes, e, tendo lido, não compreendeu. Não compreendeu que já pudesse haver mártires numa religião que ainda teria de esperar 30 anos para que o seu fundador pronunciasse a primeira palavra dela. Não compreendeu que não tivesse salvado a vida das crianças de Belém precisamente a única pessoa que o poderia ter feito. Não compreendeu a ausência, em José, de um sentimento mínimo de responsabilidade, de remorso, de culpa ou sequer de curiosidade, depois de voltar do Egito com a família. Nem se poderá argumentar, em defesa da causa,
que foi necessário que as crianças de Belém morressem para que pudesse salvar-se a vida de Jesus. O simples senso comum que a todas as coisas, tanto as humanas como as divinas, deveria presidir, aí está para nos recordar que Deus não enviaria o seu Filho à Terra, de mais a mais com o encargo de redimir os pecados da humanidade, para que ele viesse a morrer aos 2 anos de idade, degolado por um soldado de Herodes. Nesse evangelho, escrito pelo aprendiz com o respeito que merecem os grandes dramas, José será consciente da sua culpa, aceitará o remorso em castigo da falta que cometeu e deixar-se-á levar à morte quase sem resistência, como se isso lhe faltasse ainda para liquidar as suas contas com o mundo. O evangelho do aprendiz não é, portanto, mais uma lenda edificante de bem-aventurados e de deuses, mas a história de uns quantos seres humanos sujeitos a um poder contra o qual lutam, mas que não podem vencer. Cegos. O aprendiz pensou: estamos cegos, e sentou-se a escrever um ensaio sobre a cegueira para recordar a quem o viesse a ler que usamos perversamente a razão quando humilhamos a vida, que a dignidade do ser humano é todos os dias insultada pelos poderosos do nosso mundo, que a mentira universal tomou o lugar das verdades plurais, que o homem deixou de respeitar-se a si mesmo quando perdeu o respeito que devia ao seu semelhante. Depois, o aprendiz, como se tentasse exorcizar os monstros engendrados pela cegueira da razão, pôs-se a escrever a mais simples de todas as histórias. Uma pessoa que vai à procura de outra pessoa apenas porque compreendeu que a vida não tem nada mais importante que pedir a um ser humano. O livro chama-se Todos os Nomes. Não escritos, todos os nomes estão lá. Os nomes dos vivos e os nomes dos mortos. Termino. A voz que leu essas páginas quis ser o eco das vozes conjuntas das minhas personagens. Não tenho, a bem dizer, mais voz que a voz que elas tiverem. Perdoai-me se vos pareceu pouco isto que para mim é tudo. Terminado o discurso, uma verdadeira intervenção política, José Saramago foi aplaudido de pé por uma emocionada plateia, e num gesto pouco habitual, o secretário-geral da Real Academia Sueca, Sture Allen, entre os aplausos gritou: "Viva a literatura! Viva Saramago!" Logo após a cerimônia, um repórter lhe perguntou quem ele gostaria de ter ao seu lado naquele momento. Os levantados do chão, aqueles que ficaram lá atrás na história, os meus velhos avós, os meus pais, toda essa gente. Se eles vivessem muito mais, contaria com a alegria de todos eles e de toda essa gente que inventei. A Blimunda, o Baltazar, o Raimundo Silva, o Sr. José, o Luís Vaz de Camões, o Ricardo Reis e tantos outros. Todo o discurso de Saramago está registrado em seus cadernos de Lanzarote, mas também no fantástico Um País Levantado em Alegria, livro do paulista Ricardo Viel, diretor de comunicação da Fundação Saramago. Nesse livro, Ricardo celebra os 20 anos do Nobel, recontando em detalhes os dias que antecederam o anúncio do prêmio e tudo o que dele decorreu, incluindo uma cartografia das emocionantes mensagens de felicitação recebidas por José. Mas há ainda um momento especial nas cerimônias de premiação.
as necessárias palavras de Saramago no banquete de honra aos laureados. Ricardo Viel assim descreveu esse momento. No banquete de honra, oferecido pelos reis e realizado na Câmara Municipal de Estocolmo, Saramago senta-se à mesa dos anfitriões ao lado da rainha Sílvia, criada no Brasil, e da presidenta do parlamento sueco, Birgitta Dahl, também fluente em português. Tudo no jantar é grandioso. 500 tochas para guiar os 1.800 convidados, pétalas de rosa rubra vindas de Sanremo, 10.000 cravos, 190 garçons, bandejas iluminadas e um vinho do Porto com 30 anos. Mas nada disso distraiu o olhar do autor de Levantado do Chão, que resolveu usar os 2 minutos a que tinha direito para, mais do que propor um brinde, denunciar. Recordou que naquele exato dia a Declaração Universal dos Direitos Humanos completava meio século de existência, não parecendo que os governos tenham feito pelos direitos humanos tudo aquilo a que moralmente estavam obrigados. Apontou o dedo a uma esquizofrênica humanidade que é capaz de enviar um robô a Marte, mas que assiste indiferente à morte do seu semelhante, e incitou os cidadãos a tomarem a palavra e a iniciativa para mudar o rumo do planeta. Com a mesma veemência e a mesma força com que reivindicarmos os nossos direitos, reivindicamos também o dever dos nossos deveres. Talvez o mundo possa começar a tornar-se um pouco melhor. No final do discurso, Saramago não se esqueceria de agradecer à Academia Sueca, aos seus editores, tradutores e leitores. E agora quero também agradecer aos escritores portugueses e de língua portuguesa, aos do passado e aos de agora. É por eles que as nossas literaturas existem. Eu sou apenas mais um que a elas se veio juntar. Quando regressou à mesa, a rainha Sílvia disse-lhe: alguém tinha de o dizer. Obrigada. Discursos, palestras, entrevistas, intervenções, palavras, ações. Saramago não se omitiu, não se calou, não se resignou. Foi uma voz firme e constante contra as injustiças cotidianas. Na minha opinião, a maior personalidade dos últimos 100 anos. Alguém que combinou uma obra magistral, imensa em números e qualidades, com uma atitude política e humanista de verdade. Um ser humano apaixonante, admirável. Celebrar seus 100 anos é uma alegria, porque é lutar por um mundo melhor. É reverberar seus pensamentos, seja por suas palavras ou pelas vozes de suas inesquecíveis personagens. Obrigado, José. É isso, gente. Fechamos aqui nossa primeira temporada, vibrando com a eternidade e atualidade de nosso querido Saramago. Mas as comemorações ainda não terminaram. Muito em breve voltaremos com mais 10 episódios, completando os romances e a cronologia saramaguiana. Nos vemos em janeiro de 2023 com o primeiro episódio da segunda temporada do Saramago é 100. Nada mais, nada menos do que o ensaio sobre a cegueira. Mais uma vez, obrigado pela companhia e até lá! O podcast Saramago é 100 tem pesquisa, roteiro, edição e apresentação de Raul de Oliveira. Direção de arte e locuções, Diana Machado. Design gráfico, Percy Ellis. E as músicas que vocês ouvem aqui são dos maravilhosos portugueses do Madre Deus. E se vocês quiserem deixar comentários ou sugestões, me acompanhem pelo Instagram, @raul.doliveira e YouTube Raul de Oliveira. Saramago é 100!